Eu não posso forçá-los a ter que fazer alguma coisa. Mas é de extrema importância que durante essa semana você pegue o texto de Gálatas, de ponta a ponta. Você vai ver a força da argumentação de Paulo falando àquela igreja que estava na Galácia. Então, em meia hora, eu cheguei a ler em 20 minutos. Mas às vezes tem alguns capítulos, pelo menos o 3 e o 4, a argumentação se assemelha a de um advogado. Então é meio chato, você ter que voltar um pouquinho, volta para entender o contexto. Mas leia durante essa semana esse texto. Eu vou passar por cima dele para que nós possamos entender o contexto que ele faz as afirmações que ele faz. Mas é de extrema importância que você pegue durante a semana e gente, o argumento dele é muito forte. E no segundo capítulo, aí ele bate todo mundo. Então leia, pegue esse texto, sente na sua casa, em meia hora você vai conseguir ler de 1 ao capítulo 6. 6 capítulos só. Então, retomando o contexto. Primeiro, deixa a sua Bíblia aí parada em Gálatas 5. E aí depois eu falo o versículo. Contexto. Carta escrita à igreja da Galácia, em torno de 45 a 49 depois de Cristo. 45 a 49 depois de Cristo. O evangelho era novo. Algumas pessoas viviam o evangelho e frequentavam a sinagoga, porque era normal, não existia a instituição, não existia o CNPJ, não existia a denominação. Agora nós somos cristãos evangélicos de tal denominação, não existia. Então os cristãos se reuniam nas casas, alguns deles frequentavam a sinagoga, porém um grupo de cristãos judaizantes. O que é cristão judaizante? É aquele que diz que você tem que voltar à prática da lei. É aquele que diz que você tem que voltar à circuncisão. É aquele que diz que você tem que voltar à guarda do sábado. É aquele que diz que você tem que cumprir todos os mandamentos. E se você descumprir um deles, você quebrou toda a lei. E existia um grupo desse que passou pela igreja da Galácia, afirmando que Paulo não tinha uma pregação coerente com o evangelho que os judaizantes criam. Dizendo que o apostolado de Paulo não significava absolutamente nada. Que Paulo deturpou a mensagem do evangelho dos apóstolos, dos verdadeiros apóstolos. E aí você pega no capítulo 1, Paulo diz que recebeu esse apostolado de Deus, que ele se converteu, que ele começou a pregar na Arábia e em Damasco, que depois de 3 anos pregando o evangelho, ele falou: agora eu vou subir para Jerusalém. Para que subir para Jerusalém? Para escutar o que os apóstolos tinham de novidade. O que os apóstolos tinham, que eles escutaram ali na região deles: olha, Jesus passou por aqui, fez um milagre, e a gente nem sabia. Olha, Jesus passou por ali, pelo Mar da Galileia, e ele fez algo extraordinário lá, e a gente não sabia. A gente estava dormindo, a gente não viu, a gente estava na casa de alguém. Paulo foi justamente para lá, para Jerusalém, para escutar o que os apóstolos tinham a dizer. Ele foi com Barnabé e com Tito. Barnabé era judeu, Tito era gentil. Tito não participava da lei, não era circuncidado, não era absolutamente nada.
E ele subiu com os dois. E aí ele, na primeira visita dele, ele só encontra Pedro e Tiago. Na segunda vez que ele visita Jerusalém, depois de 14 anos da primeira visita, ele conhece alguns outros apóstolos, que até então ele não conhecia. O que isso quer dizer, queridos? Primeiro, desse texto, é que Paulo recebeu uma revelação do Senhor de fato, porque ele pregou na Arábia e em Damasco por 3 anos sem receber nenhuma influência dos apóstolos. Nenhuma influência. Ele não recebeu nada, ele não recebeu cartinha, ele não recebeu uma ligação, um SMS, um torpedo, um e-mail, ele não recebeu absolutamente nada. Ele recebeu do Senhor e pregou por 3 anos sem nenhuma influência dos apóstolos. E aí ele visita a primeira vez Pedro e encontra Tiago. Depois de 14 anos, ele volta para Jerusalém, porque ele havia recebido uma revelação de que ele deveria pregar para os gentios. E aí ele vai falar para aqueles que eram pilares, bases da igreja, aqueles que influenciavam a igreja: Pedro, Tiago, João e os outros apóstolos. E aí ele, acreditando que essas pessoas influenciariam a mensagem dele, ele viu que eles, para quem sabe o que aconteceu durante essas 2 semanas com Thales Roberto, Paulo foi mais ou menos um Thales. Thales Roberto é um cantor que disse essa semana que ele recebeu uma revelação do Senhor, que ele deveria cantar para as pessoas do mundo. Porque no meio evangélico ele já batia em todo mundo, ele já era melhor do que todos os outros evangélicos. Então ele tem que cantar no meio dos cantores top, Michael Jackson para cima, porque o resto é lixo. Os evangélicos do qual ele cantava no meio deles é lixo. E aí essa semana teve uma repercussão gigantesca de outros cantores evangélicos rebatendo esse pensamento do Thales Roberto. E Paulo deu uma de Thales aqui, porque ele falou: gente, eu fui para lá achando que eles iam me influenciar positivamente, eles não me influenciaram de maneira alguma positivamente. Nós só chegamos em uma concordância, de que Pedro, Tiago e João vão pregar para os judeus, e eu vou pregar para os gentios. Nós nos demos as mãos e nos despedimos. E eu fui abençoado por eles para que eu pregasse para os gentios e eles continuariam pregando aos judeus. E aí Pedro, em uma das suas viagens, encontra o povo de Paulo, os gentios, aqueles que não participaram da circuncisão, aqueles que não estavam guardando a lei, aqueles que estavam livres porque eles acreditavam pela fé em Jesus Cristo, que tudo foi pago na cruz. E aí Pedro, enquanto sozinho com eles, comia com eles, bebia com eles, andava com eles, falava como um deles. E daqui a pouco alguns de Tiago viria para encontrar esse povo de Paulo, Pedro e alguns outros deles. E esse povo de Tiago era judaizante ao extremo. Na hora que eles chegaram, Pedro, na hora que esses judaizantes chegaram, Pedro, vou almoçar com eles, vou comer com eles, vou me afastar desses gentios, porque esses não guardam a lei, não são circuncidados. Eu tenho que me voltar para aqueles lá, porque aqueles lá são o povo escolhido, aquele que está guardando as regras do Senhor, a lei do Senhor, a lei de Moisés. Eu vou almoçar com eles, porque esses aqui são ímpios. E aí Paulo: meu filho, você é hipócrita. Para com essa hipocrisia aí de guardar a lei, não tem nada de guardar a lei. Você não sabe que é pela fé em Jesus. Se a gente guardar a lei e achar que a gente está aprimorando o sacrifício de Cristo, o sacrifício de Cristo foi em vão. Você está acreditando nisso ainda? Você é hipócrita. E dentre eles, Barnabé, que acompanhava Paulo, também foi atrás de Pedro. E aí, Paulo dá uma com luva de pelica em Pedro.
E ele fala na frente de todo mundo. Leia o texto, leia durante essa semana. Ele não chama Pedro de cantinho. Deixa eu, Pedro. Qual é, Pedro? Ele, na frente de todo mundo, está lá no texto. Capítulo 2, você vai ver, no finalzinho dele, Paulo descasca Pedro na frente de todo mundo. Que ele estava se portando como um hipócrita. Achando que a lei tinha algum valor. E a pregação de Paulo para os Gálatas era o seguinte: queridos, quem entorpeceu a mente de vocês? Quem enganou vocês para voltar aos rudimentos, para voltar para uma lei? A lei foi boa para aquele povo, até a vinda de Jesus, o descendente. A partir de Jesus, se eu guardar a lei, e se eu cair em algum dos pontos da lei, eu quebro ela como um todo. Então eu não tenho como aperfeiçoar a obra de Deus. Não tenho como aperfeiçoar a obra que Deus fez em Cristo. A obra que Deus fez em Cristo é suficiente para me salvar, suficiente para me limpar, suficiente para que a água da vida transborde na minha vida. E aí ele começa a fazer alguns paralelos. A promessa de Abraão e a lei mosaica. A promessa de Abraão e a lei mosaica. Abraão recebeu uma promessa que é 430 anos anterior. Veio antes, 430 anos antes da lei. Então a lei quebra a promessa que foi feita a Abraão? Não. A promessa de Deus foi feita a Abraão e foi cumprida. Porque Deus é Deus, Ele não precisa de lei para cumprir a promessa. A lei, que é um adendo à promessa, não quebra a promessa. É um adendo. A lei é só um adendo. É só a formação de um povo, a construção de um povo, para a santidade de um povo. E aí Paulo diz, queridos, se alguém tem anunciado esse evangelho, mesmo que seja eu, esse evangelho da lei, do retorno à lei, do retorno a guardar o sábado, do retorno à circuncisão, do retorno às impurezas, a não tocar em um objeto. Se alguém está pregando isso, mesmo que seja um anjo, mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado, que seja anátema. Qualquer um. Se for eu, se for um anjo do Senhor, vindo da parte do Senhor, falando que agora esse evangelho que nós estamos pregando é lei, é um retorno à lei, queridos, Jesus morreu em vão. Porque se a gente se basta por si só, se a gente consegue se salvar por si só, pela prática da lei, Jesus Cristo morreu em vão. E a lei só vem para mostrar que a gente é incapaz de cumprir com todas as regras. E aí Paulo traça, dentro desse ponto de Abraão e Moisés, um outro paralelo muito interessante. Quando Deus dá a lei, o relacionamento dele é através de um intermediário, que é Moisés. Quando Deus dá a lei, quando Deus entrega a lei, existe uma intermediação. O povo não tinha acesso direto a Deus. Era Moisés que trouxe a lei, e o relacionamento do povo com Deus é através da lei. Através da lei. Ou seja, cumprindo isso aqui é o meu relacionamento, o máximo que eu posso achegar a Deus. Já na promessa de Abraão, não tem intermediador. É a promessa, é Deus, aquele que promete, e você que recebe a promessa. Você tem um relacionamento direto a Deus. E povo da Galácia, vocês estão voltando ao rudimento. Quem entorpeceu a cabeça de vocês? Quem está pregando esse evangelho para vocês, esse evangelho judaizante de retorno à lei? Quem está falando isso para vocês? Pare com isso. Que seja amaldiçoada essa pessoa, que seja amaldiçoado esse anjo. Se for eu que preguei, que eu seja amaldiçoado. Nós somos chamados para a liberdade em Cristo, para a fé em Cristo. Nós somos chamados para essa liberdade. E aí, no versículo, em Gálatas 5,
de 16 a 26. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja, a carne milita, a carne guerreia, a carne é contrária ao Espírito. O Espírito é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aquele que pratica essas coisas não herdarão o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejam presunçosos, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Obras da carne. Queridos, se a gente quer guardar a lei, ou se a gente quer aperfeiçoar a obra de Deus na prática da lei, a carne milita contra o que é do Espírito. O que é carne? É matéria? Não, não é matéria. A gente não é dualista. A matéria é ruim e sair da matéria é algo bom. Não, não. A gente não é... o sentido não é esse quando fala de carne. O sentido é tudo aquilo que é produção humana, tudo aquilo que é nosso, egoísmo, egocentrismo, tudo aquilo que é produção humana de fato. Carne aqui é produção humana, interesse humano, decisão humana. Queridos, dentro desse contexto, dessa pregação de Paulo, se a gente continuar na prática da lei, se a gente tentar fazer pela nossa própria vontade, a nossa vontade só vai nos levar para essas quatro sessões relacionadas. Primeiro com a área sexual. Porque ele separa em sessões. Se você olhar para o texto bíblico, você vai perceber que ele trata o seguinte: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Ponto. É a primeira sessão que Paulo trata. Então, se a gente tentar ajudar Deus, dar um jeitinho com Deus para que a gente seja salvo, se a gente tentar guardar a lei para dar uma ajuda para Deus, ó Deus, eu guardo tanto a lei que eu sou tão bonzinho que eu colaborei com o Senhor, eu tenho o direito a ir para o céu. A carne só vai nos levar para essas 4 sessões. A primeira, área sexual. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Ponto. Segunda sessão, religião, idolatria e feitiçaria. Terceiro ponto, relacionado aos relacionamentos: ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Outra sessão. Em relação ao indivíduo: embriaguez, orgias e coisas semelhantes. 4 sessões. Queridos, vocês querem continuar pela prática da lei achando que vocês vão contribuir em algo com Deus? A carne, a decisão humana, a evolução humana só vai empurrar vocês para essas 4 sessões. Área sexual, na área religiosa, nos relacionamentos e no indivíduo. Eu vou ler uma outra versão aqui que traz um pouquinho mais de clareza em relação a esses pecados. Aqui vai o meu conselho: vivam nesta liberdade motivados pelo Espírito de Deus. Só assim vencerão seus impulsos egoístas. Pois há em nós uma raiz de egoísmo que guerreia contra a liberdade do Espírito. Essa liberdade é incompatível com o egoísmo que existe em nós.
São dois modos de vidas opostos, não dá para viver com os dois. Por quê? Não escolhem o caminho do Espírito, vocês? Só por ele poderão fugir dos impulsos inconstantes de uma vida dominada pela lei. Todos conhecemos esse tipo de vida. Sexo barato e frequente, mas sem nenhum amor. Vida emocional e mental detonada. Busca frenética por felicidade, mas sem satisfação. Deuses que não passam de peças decorativas. Religião do espetáculo. Solidão paranoica, competição selvagem, consumismo insaciável, temperamento descontrolado, incapacidade de amar e de ser amado. Lares e vidas divididos, coração egoísta, insatisfação constante, costume de desprezar o próximo, vendo todos como rivais, vício incontrolável, triste paródia de vida em comunidade. E se eu fosse continuar, a lista seria enorme. Essa não é a primeira vez que venho advertir vocês: se usarem a liberdade desse modo, não herdarão o reino de Deus. Querido, então é dentro desse contexto que Paulo vai iniciar o fruto do Espírito. Do contexto de judeus que pregavam à igreja da Galácia um retorno às leis de Moisés. A lei de Moisés é mais ou menos dar uma ajudinha para Deus. Olha, eu cumpri. É aquele menino que chegou para Jesus. Jesus, o que eu preciso fazer para te seguir? Aí Jesus, guarda os mandamentos. Não, mas eu já tenho guardado todos eles. Já tenho guardado, tenho colocado o Senhor como prioridade, eu amo o meu próximo, obedeço a minha mãe, tal. Tudo isso eu faço com muito esforço. Aí Jesus, vende tudo que tem. Vende tudo que tem e me segue. Aí ele, pensou, parou, pensou de novo e abandonou a ideia. Queridos, se a gente quiser dar uma mãozinha na obra de Deus, achando que a gente é merecedor de algo, a gente voltou para a lei mosaica. A gente voltou para aquele instinto de que a gente é merecedor de alguma coisa. Se você achar, essa semana eu orei tão fervorosamente que semana que vem eu vou ter emprego. Se você achar que você está nessa barganha, querido, Jesus Cristo morreu em vão. Jesus Cristo morreu em vão. Porque aí é cumprir todos os mandamentos que você vai se salvar automaticamente. O ponto é cumprir todos os mandamentos. A gente não consegue. O povo de Israel não conseguiu. E foi necessário que eles não conseguissem para mostrar que era necessário vir um cordeiro imaculado, sem pecado, morrer para restaurar a vida de cada um deles. Era necessário isso. E agora, se vocês quiserem viver uma vida de obediência à lei de Moisés, Paulo adverte que a carne, que aquilo que é humano, a produção humana, a vontade humana vai te empurrar para essas 4 seções: imoralidade sexual, idolatria, feitiçaria, inveja, porfia, bebedeira, bebedice e qualquer uma dessas outras. Quer dar uma ajudinha? Então, Leandro, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer em relação aos frutos do Espírito? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que existe uma guerra aqui entre carne e espírito. A carne milita contra aquilo que é do espírito, e o espírito milita contra aquilo que é da carne. E os frutos são do Espírito. O que isso quer dizer, Leandro? Então, os frutos são do Espírito. Você não tem que fazer nada. O fruto é do Espírito. É Ele quem produz em você. Não adianta, mês que vem eu vou ser mais humilde. Você não produz humildade, querido.
Não tem como, mês que vem eu vou ser mais longânimo. Não tem como produzir, é o Espírito que produz em você. Se existe algo a ser feito, em relação ao Espírito Santo, aí nós temos algumas possibilidades. Passa uma mais para frente. Fruto do Espírito. Mais uma. Pode voltar. Fruto do Espírito. Vamos ler o texto na continuação dele. Versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgia e coisa semelhante. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, o fruto singular, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Vamos parar aqui um pouquinho. Primeiro ponto, e uma comparação que Paulo faz nesse texto, é que as obras da carne são diversas. Nós separamos ali em 4 seções, e parece que Paulo faz de fato essa separação, porque ele trata um E sempre no final de cada seção. Ou seja, é o final daquele parágrafo. E quando ele fala do fruto do Espírito, ele fala um só. O fruto, singular. Algumas pessoas, aí alguns intérpretes, vão falar que é um fruto com diversos gomos. Outros intérpretes da palavra vão falar que o fruto é o amor. O amor. E o restante do texto, ou seja, mansidão, domínio próprio, bondade, amabilidade, paciência, paz, alegria, todos eles são expressão do amor na prática. Então, o fruto pode ser um fruto com vários gomos, e cada um deles, amor, amabilidade, paciência, longanimidade, paz, amabilidade, são gomos desse fruto. Para outros intérpretes da Bíblia, eles dizem que o fruto do Espírito é um só, amor. E a paz, a longanimidade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, é o amor em questões práticas. A paciência é um amor sereno, que não se ira. Alegria é um amor em regozijo. E eles vão falando, o amor é o fruto. E o amor é a expressão de todos eles. Ok? Entenderam isso? Eu não vou entrar nesse ponto. Acho que cabe as duas. Nós só sabemos que o fruto é um só. E que ele tem 9 seções. Ou, para alguns, ele tem uma seção que, na prática, você aplica de 8 formas diferentes. O fruto é do Espírito. O que eu faço, então? O que eu tenho que fazer? Queridos, voltando ao início de tudo, se a gente achar que a gente coopera muito com Deus para que Ele faça uma obra, a gente está fazendo barganha com Deus. Se a gente achar, se passar pela nossa cabeça que a gente é bonzinho demais e que a gente merece os dons do Espírito, ou o fruto do Espírito, se passar pela nossa cabeça, a gente está voltando para a lei, a gente está voltando para a meritocracia. Não pode passar isso pela nossa cabeça. O fruto é do Espírito. Os dons são do Espírito e Ele dá conforme Ele quer a cada um que Ele quiser. O fruto é do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quer cumprir a lei?
uma lei muito maior que a lei do amor, inaugurada em Jesus Cristo. Deixe ser guiado pelo Espírito. Deixe que o Espírito te guie em todas as suas decisões, em todo o seu falar, em todo o seu pensar. Não entristeça o Espírito Santo. Dê lugar ao Espírito Santo. Dê lugar ao Espírito Santo. Chame o Espírito Santo para as suas ações, para os seus pensamentos, para o seu trabalho. É isso. É dar lugar. É quase que passivo. Deus, não tenho mais nada, eu não consigo por mim mesmo. Está aqui. Eu me entrego. Entregue-se. Deixe guiar. E aí nós temos um outro texto de Efésios 5, 19. Texto pesado, queridos, para as feministas mais ainda. Por que pesado? Versículo 18 diz o seguinte: não se embriague com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeite-se uns aos outros no temor do Senhor. Ponto. Vamos parar aqui, depois a gente continua. Queridos, aqui ele não vai falar sobre o Cidade Alerta, até porque o Cidade Alerta não existia na época. Mas aquilo não enche ninguém do Espírito. Aquilo só enche você de mais ira, de mais rancor, de mais medo de viver numa sociedade que um matou o outro por bobeira, por centavos, por uma bicicleta. Você não pode andar de bicicleta, alguém te dá uma facada. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos. Ei, não desanima não, o Senhor é o nosso pastor e de nada nós teremos falta. Não é o Senhor é o nosso pastor e nada me faltará, não. O Senhor é o nosso pastor, não temos falta de mais nada, porque Ele é o nosso pastor. Ei, não desanima não. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na presença do Senhor todos os dias da minha vida. Querido, não desanima, confia no Senhor. Ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza, nossa torre segura. Não desanima, não é evangeliquez, querido. É trazer à memória aquilo que nos traz esperança todos os dias. Então, falando entre vós em salmos e hinos, não é na igreja só, não é no domingo apenas, é todos os dias. É lembrar, rememorar aquilo que, não desanima não chateia por coisa pouca, o Senhor está sob controle de tudo. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Não consegue lembrar texto bíblico? Canta. Pega as músicas que a gente canta e lembra dos textos, das verdades contidas naquela música. Cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Querido, não é no Cidade Alerta, no Band Urgente ou qualquer outro tipo que a gente vai se encher do Espírito. Quer a fórmula? Está aí. Efésios 5, falando entre vós. Enchei-vos do Espírito, como? Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo que nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, dando graças por tudo. Pegue a Bíblia, separe um momento para a leitura da Bíblia. Pegue um tempo, vai ler outro texto, vai ler um livro que possa te inspirar, ou vai ver um filme que possa te inspirar, que possa trazer vida para você, que possa te emocionar positivamente, possa fazer uma transformação na sua vida. Parte da fórmula está aí. E o texto continua, esse texto continua. Então, versículo 19, nós já lemos: não se embriague com vinho,
que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se a cada uma ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é seu corpo, do qual é Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas em tudo aos seus maridos. Maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a sua igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo. E a mulher trate o marido com todo respeito. E aí ele vai entrar na questão dos filhos. Querido, quer ser uma igreja? Você quer ser uma pessoa cheia do Espírito? Quer deixar o Espírito encher? Então, primeiro, está fácil. Essa parte é fácil. A outra parte é mais difícil, é o dia a dia. Mulher, sujeite-se aos seus maridos. É o texto, queridos. E marido, ame a esposa, conforme Cristo amou a igreja, conforme Ele se sacrificou pela igreja. Quer ser cheio do Espírito? É continuidade, Ele não para aqui, essa é uma data, essa carta é uma data, aqui eu continuo a partir de outra data. Não, é continuidade. Quer encher do Espírito? Fale com salmos, hinos, cânticos espirituais, em tudo dando graça. Sujeite-se uns aos outros. Mulheres, sujeitem aos seus maridos. E marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Não adianta bater na mulher lá fora e chegar aqui, querer falar em língua dos anjos ou qualquer outra coisa, querer impor as mãos sobre as outras pessoas. Não adianta bater na mulher ou tratar a mulher com desdém, mal. Quer se encher do Espírito Santo? Ame a sua esposa, marido, como Cristo amou a igreja. E você, mulher, quer ser cheia do Espírito Santo? Respeite o seu marido, sujeite-se a ele. Saiba que foi imposto sobre ele uma autoridade sobre a casa, sobre o lar. Ele tem uma obrigação perante Deus e ele vai ter que cumprir isso. Ele vai ter que responder diante de Deus essa autoridade que a ele foi imposta. Respeite o seu marido, sujeite ao seu marido. Quer ser cheio do Espírito? É isso aí, queridos. O que eu faço? O que eu tenho que fazer? Está a fórmula. A fórmula está aqui. Efésios 5. Efésios 5. E aí o fruto do Espírito, à medida que eu tenho a compreensão de que eu não posso fazer absolutamente nada e dou lugar ao Espírito Santo, não atrapalho a obra do Espírito Santo, o fruto vai crescendo na minha vida. Quais são os frutos? Gálatas 5. Quais são os frutos? Eu vou ler uma outra versão, pode te complicar um pouquinho aí, porque ela é mais clara. Vamos falar da vida com Deus. O que acontece quando vivemos no caminho de Deus? Deus faz surgir em nós dons, como frutas que nascem num pomar. Quais são essas frutas? Afeição pelos outros. Uma vida cheia de exuberância, cheia de alegria, serenidade, disposição de comemorar a vida, um senso de compaixão no íntimo e a convicção de que há algo de sagrado em toda a criação e nas pessoas. Nós nos entregamos de coração a compromissos que importam, sem precisar forçar a barra.
e nos tornamos capazes de organizar e direcionar sabiamente nossa habilidade. Voltando para o texto, na sua versão, para a gente ler juntos. Gálatas 5. O fruto do Espírito é amor. Aqui ele trata afeição pelos outros, alegria, uma vida cheia de exuberância, paz, serenidade, paciência, disposição de comemorar a vida. Olha que interessante, disposição de comemorar a vida. É de não ver as coisas do jeito negativo apenas. Paciência, não, eu vou ver a vida de outra forma, de outro prisma. Nós já pregamos aqui no início do ano para sermos felizes, independente das circunstâncias, das pessoas. Não, eu vou ver a vida de uma outra forma. A pessoa pode pisar na bola, eu tenho paciência, eu vejo a vida, eu vou celebrar a vida. Amabilidade, um senso de compaixão no íntimo, bondade, convicção de que há algo de sagrado em toda a criação e nas pessoas, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Queridos, se a gente se encher do Espírito falando entre nós, em salmos, hinos, cânticos espirituais, se a gente trouxer à memória aquilo que nos traz esperança, vai brotando em nós uma vida, a vida de Deus, a água da vida, vai brotando em nós o caráter de Jesus. Vamos pensar na seguinte alegoria. João, se eu não me engano, ou 5 ou capítulo 15, fala que nós somos galhos enxertados em uma árvore, e nós começamos a produzir frutos. Galhos que não tinham vida foram enxertados em uma árvore e começam a produzir frutos. A água da vida brota ali de dentro. A água da vida passa por ali de dentro. Tudo é reconstruído. O galho que estava morto, enxertado, começa a ter vida novamente. E aí produz um fruto. E existe uma expressão de um pastor, amigo nosso, um jesuseiro. O que é jesuseiro? Um pé de Jesus. Já viu o pé de Jesus? Um pé de Jesus só pode produzir Jesus. Quando a gente olha para esse texto, a gente acha que o fruto é muita gente convertida. Nossa, é olhar para trás e ver que milhões de pessoas se converteram através do seu testemunho. Não. O fruto de um pé de Jesus é o caráter de Jesus nascendo em cada um de nós. E Paulo compreendeu que o relacionamento dele com o Espírito não é algo impessoal, não é algo que vai ser determinado pela lei de Moisés. A transformação não vem de fora, não é externo e depois me transforma aqui dentro, porque eu pratico. Vem daqui de dentro, que o Espírito mora aqui dentro, vem daqui, e daqui tudo muda. A minha perspectiva de vida muda. O meu fruto muda, o meu caráter muda. Minha forma de ver as coisas muda. Muda. É de dentro para fora. Antes de fora para dentro. Queridos, aí cabe uma pergunta para você quando você olha para esse texto. Nossa, eu estou tão longe de ter amabilidade, longanimidade, paz, paciência. Queridos, se a gente pensar que a gente está longe dessas atitudes, a gente está voltando para a lei. A gente está voltando para a lei. Porque eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que praticar alguma coisa, e essas coisas a gente não pratica. A única coisa que a gente pode fazer é dar lugar, se encher, dar espaço, não atrapalhar o Espírito Santo, deixar com que Ele produza em você o fruto dEle, que é Ele que produz. Ele produz em nós o fruto dEle. É dar lugar, se encher. Então não existe nada que eu possa fazer para ajudar Deus na obra de salvação minha, na minha obra de salvação.
Porque se eu tivesse passar na minha cabeça essa ideia de que eu estou contribuindo com Deus na minha salvação, você já voltou para a lei, então é melhor você se circuncidar, é melhor você guardar o sábado, é melhor você ficar longe de você mesmo, porque você é gentil. Você não é judeu, você não nasceu judeu. Logo, você não deveria estar aqui, na presença de Deus. Querido, que você se enche, que você se encha, que você dê lugar, que você chame o Espírito Santo para ser o seu guia, o seu consolador, o seu advogado, aquele que vai produzir em você fruto. E não fique triste ao ver esses frutos do Espírito e se achar longe disso. Relembre que você deve dar lugar ao Espírito para que Ele produza em você. E é muito interessante, na finalização desse texto, de Gálatas 5, eu vou ler nessa versão. Já a vida no Espírito é a vida que escolhemos. Convém lembrar que isso não é apenas uma ideia ou um sentimento no coração. Suas aplicações devem ser realidade em cada área da nossa vida. Isso significa que não devemos fazer comparações como se um fosse melhor que o outro. Temos coisas mais importantes a fazer na vida. Ninguém é melhor do que ninguém. Cada pessoa tem valor singular e inestimável. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros, achando que um é melhor do que o outro, e tendo inveja uns dos outros. Mas vivamos no Espírito. Que você possa convidar o Espírito para fazer parte da sua vida, no seu dia a dia, para que Ele te encha e produza em você os frutos: amabilidade, bondade, mansidão, domínio próprio, longanimidade, amor. Baixe sua cabeça agora, vamos orar.